Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou, em outra versão, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Você sabe como é que funciona aqui. A gente nunca tem uma mensagem, a gente sempre tem um texto. Então, quero introduzir essa série com essa primeira mensagem e te explicar o significado desse tema. Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para essa peça linda, maravilhosa, que o Abner, nosso diácono publicitário, tem feito a cada mês, tem feito desde que eu cheguei aqui, e eu sou extremamente grato a Deus pelo talento, pelo que Ele tem feito, e realmente é muito bom e muito louvável, muito honroso para nós ter um irmão tão talentoso que nos ajuda na questão visual. Então, essa peça traz aí a ideia desse mês, agosto, que era antes o mês da juventude, agora vai ser o mês da Bíblia. É provável que o ano que vem a gente inverta e volte o mês da Bíblia para abril, como era antes, e agosto fique o mês da Lectio Continua. Lembra que uma vez por ano a gente escolhe um livro da Bíblia para pregar versículo por versículo inteiro? Esse ano nós fizemos em abril, né? Foi a leitura continuada. Esse ano foi do livro de... Foi Ruth? Esse ano? Ruth foi ano passado? Esse ano em abril foi o quê? Foi o quê, gente? Rapaz, fugiu da minha cabeça. A leitura... Tiago, isso, foi Tiago. Coerência, né? Coerência. Vivemos o que pregamos? Foi Tiago. Em abril nós vimos a epístola de Tiago inteira. Então, agosto, esse ano, será o mês da Bíblia. Vamos falar das Escrituras, vamos focar nas Escrituras. Já temos feito isso, né? Porque as Escrituras dirigem os nossos temas, os títulos, os sermões que são pregados. A Escritura manda aqui, a gente só obedece. Mas nesse mês a gente vai bater na tecla um pouco mais forte. E aí o tema do mês vai ser esse aí, ó. A Bíblia é um GPS. E esse GPS, ele tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, ele significa o instrumento que nos dá a direção. É o Global Position System, o sistema de posição global. No mundo inteiro, esse sistema te dá a sua localização, a sua posição no planeta. Então a gente usa o GPS para achar os lugares. Ah, eu vou em tal lugar, nunca fui, joga no GPS. Joga o CEP, joga o endereço, ou joga as coordenadas de latitude, longitude, e o GPS te guia no planeta, de acordo com a rota que você tem disponível, de carro, a pé, ou seja lá de qualquer transporte, e ele te leva exatamente no destino desejado. É para isso que serve o GPS, para te levar no destino desejado. Então levanta a mão aí quem quer ir para o inferno. Então o inferno para nós é um destino indesejado. Amém. Mas quem aí quer ir para o céu? Quem quer ser salvo? Quem quer ter a vida eterna?
Então, nós precisamos de um GPS para nos levar para esse destino. E a nossa proposta é que a Bíblia é esse GPS que nos guia até o destino celestial, até a Nova Jerusalém, para estarmos com Cristo por toda a eternidade. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, esse tema significa que a Bíblia é a nossa orientação para ir para o céu. E também é uma orientação para viver bem aqui na terra. Porque ela é as duas coisas, ao mesmo tempo. Ela orienta para irmos para o céu, mas ela orienta como termos uma vida boa, abundante aqui na terra. Então, a Bíblia é um G.P.S. Hoje, a Bíblia será para nós um guia para salvação. G.P.S. Guia para salvação. E aí, ao longo do mês, a Bíblia vai ser G.P.S. No próximo culto, ela vai ser um guia para solução de conflitos, de problemas, de complicações. Depois ela vai ser um guia para santidade. Como que a Bíblia nos ajuda a viver nesse mundo pecaminoso e sermos santos? É a graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes. E depois ela vai ser um guia para satisfação. Está ali, os títulos e os textos que serão trabalhados. Então hoje nós vamos ver Romanos 10, 17, eu estiquei um pouco mais o texto para entendermos melhor, guia para a salvação. Depois, segundo Reis e Isaías, um guia para a solução. Depois Isaías, Lucas e Mateus, um guia para a santidade. Depois Isaías 55, um guia para a satisfação. Mateus 5, um guia para o sucesso. Sofonias 2, 3, um guia para a serenidade. Segundo Crônicas 1, de 7 a 13, um guia para a sabedoria, um guia para saúde, um guia para submissão. Então, GPS, a Bíblia vai esse mês todo nos guiar para todos esses assuntos. Guiar para a solução de problemas, para a saúde espiritual, emocional, física. Teremos no final do mês, quando o tema será um guia para a saúde, teremos aqui no domingo pela manhã um bate-papo com um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, sobre a Bíblia ser um fator de saúde psicológica, psiquiátrica, física, emocional do ser humano, porque o ser humano é integral. Não dá para você separar o físico do emocional, do espiritual, está tudo aí em você. De forma que se o seu emocional está mal, isso vai refletir na sua espiritualidade e vai refletir nas enfermidades do seu corpo. Se você não está bem no corpo, isso vai refletir na sua espiritualidade e vai refletir nas suas emoções. Tudo que acontece conosco reflete em todas as áreas de nossas vidas. Então a gente precisa cuidar do que Deus nos concedeu, que é o templo do Espírito Santo, de forma integral, plena e íntegra. E a Bíblia vai nos orientar para isso. Louvado seja Deus pela Bíblia, que é um guia completo para vivermos do jeito que Deus quer. A Bíblia é linda. Então, para começar essa série, eu quero apresentar, e eu não podia começar de um outro jeito, porque esse é o papel fundamental da Bíblia. É um guia para salvação. Porque de nada adianta sabermos solucionar os problemas, vivermos sem pecado, vivermos satisfeitos, vivermos bem-sucedidos, vivermos de forma serena, sábia, saudável e submissa, se no final de tudo não vamos para o céu. De que adianta? Você teve uma vida boa, você teve uma vida com qualidade, você teve sucesso, sabedoria, saúde, mas quando você chegar diante de Deus, você vai ser julgado e ouvir dele: afaste-se de mim, eu não te conheço. Portanto, a Bíblia, meus queridos, ela pode ser usada como um guia de vida, até por ímpios.
Porque qualquer pessoa que viver conforme os princípios bíblicos será bem-sucedida nesta vida. Mas, para ser bem-sucedido na vida eterna, só pela crença na palavra, pela fé em Jesus, pela graça de Deus. Então a Bíblia é, antes de tudo que vamos falar, ela é essencialmente, principalmente, um guia para salvação. E ela é um guia para a salvação, ela é um GPS para a eternidade, porque ela está disponível para todos. O GPS está disponível. Está disponível. Hoje tem GPS no carro, tem GPS no telefone, tem GPS em tudo quanto é lugar. Hoje está fácil. Está fácil. Antes essa tecnologia era só para alguns. Agora não, agora está disponibilizado, todo mundo tem acesso. Então, o versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia é um GPS porque ela abre a oportunidade para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, toda pessoa espalhada pelo universo, como nós acabamos de ouvir. Lá no Cazaquistão, uma menina perdida, sem o pai, sem a mãe, fez uma oração. Deus entrou no coração dela, levou ela para uma igreja, ela ouviu a palavra e hoje está aqui pregando o evangelho no Brasil. A Bíblia é um GPS, o GPS em qualquer lugar do mundo ele localiza. Às vezes ele não sabe te dar uma rota, porque eu já passei por lugares, e eu que ando muito e pego umas estradas meio doidas, às vezes o pontinho do GPS vai no meio do nada, assim, fica só verde, tudo verde e o pontinho vai andando. Aí às vezes tudo cinza e o pontinho vai andando, ele não encontra uma rota. Ele pode não saber te dar um caminho, mas ele sabe onde é que ele está no planeta. Ele te acompanha. Ele sabe qualquer ponto desse planeta que você estiver e funcionar o GPS, ele vai te dar a exata localização que você está. Então, assim como o GPS funciona no mundo todo, a Bíblia também funciona no mundo todo. Ela é um GPS, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela contou a história aqui, a ilustração perfeita para a minha mensagem. E quando eu preparei essa mensagem e escolhi esse tema, eu nem sabia que ela ia estar aqui. Louvado seja Deus. E você não acredita que Deus abençoa os planejamentos dos pastores? Você acha que planejar é coisa para administrador, que pastor que é crente mesmo ora e Deus dá a mensagem na hora. Você vai consertar a sua cabeça, hein? Você está meio esquisito. Então, é exatamente a ilustração perfeita para essa verdade. A menina estava lá no Cazaquistão, longe de uma igreja, longe da mãe, do pai, nunca tinha ouvido falar de Jesus, duvidava da existência de Deus, mas sentiu um vazio na sua alma e fez uma oração: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu estou aqui, e aí? E aí Deus, no coração dela, e ela foi para uma igreja limpar o chão. E limpando o chão de uma igreja, foi chamada por Deus para a obra missionária. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Isso não te inspira? Isso não te empolga? Isso não te dá a convicção de que temos que anunciar essa mensagem, porque ela é um guia para salvar todo aquele que crê? Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles invocarão o nome de Deus se nunca ouviram falar de Deus? Ela diz que ela nunca tinha crido na mensagem do Evangelho, mas ouvir falar de Deus ela ouviu. Embora morasse num país islâmico, embora não tivesse frequentado igreja, a ideia de que existia um Deus, Criador dos céus e da terra, e que governava todas as coisas, tinha alcançado o coração dela. Alguém, em algum momento da história, pregou o Evangelho no Cazaquistão. E essa verdade da existência de um Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançou a mente dela. Ela duvidou no início, mas ela se viu numa situação em que essa era a única saída, a única forma dela ser salva. E isso, como ela mesma disse, deu significado, deu propósito à vida dela.
Ela se perguntava, por que eu nasci, por que eu ainda estou viva? E agora ela não se pergunta mais. Ela sabe porque ela está viva, porque o Senhor tem um propósito na vida dela. E Deus vai usá-la nesses dias para alcançar brasileiros para a glória do Senhor. A Bíblia é um GPS porque ela está disponível para todos. A Bíblia é um GPS porque quem usa, recomenda. Se alguém te perguntar, como é que faz para chegar na sua casa? E você nunca usou um GPS? Você vai dizer, olha, chega lá em tal lugar, e aí vira para tal lado, e aí para em tal lugar, e qualquer coisa você pergunta, onde é que mora o fulano? Que é do lado de uma casa rosa, na frente da mercearia. Você dá as informações e a pessoa tem que se virar. Mas se você já usou o GPS alguma vez na vida, e se você tem o GPS nas mãos, se você domina o uso do GPS, quando a pessoa perguntar assim, onde é que você mora? Você fala, não, eu te mando a localização. Não é muito mais fácil? E não é muito mais certo de que a pessoa vai achar o lugar? Sim ou não? Manda a localização. Eu não explico mais onde é a igreja para ninguém. Quando eu assumi aqui, eu cansei de falar. Vai pela Rodossol, passou o Boulevard, entra à direita para a praia, primeira à esquerda no posto Shell, atravessa a Rodossol, vai até o final, vai ter um canal. Não é valão não, hein? É canal. Se você quer morar na beira do valão, problema seu. Eu moro perto do canal. Não é Rua do Valão, é Avenida do Canal. Amém? Se nós não damos moral para nós, quem vai dar? Presta atenção, rapaz. Chegando no canal, você atravessa a pontezinha, segunda à direita. Você está na rua da igreja, uma rosa grande de esquina. Era assim que eu ensinava. Foi complicado, porque quando eu tomei posse aqui, há 4 anos atrás, a localização do GPS, o WhatsApp, mandar a localização, ainda não estava do jeito que é hoje. E quem estava aqui no dia da minha posse, se lembra, isso aqui ficou lotado de gente. Veio gente, brotou do bueiro. É aqui que é a posse. E foi uma loucura. E eu convidei realmente todo mundo. E a gente fez um mapa, o Abner, o Igor, fizeram um mapa, pegaram uma foto do CPS aqui do bairro, porque não tinha localização da igreja, não tinha ainda cadastro no Google, não tinha. E aí eu ficava mandando um mapinha para a galera, como é que entrava, e mesmo assim todo mundo veio. Teve gente que não achou, teve gente que chegou, já estava no final, mas enfim. Se fosse hoje em dia, seria muito fácil, era só eu disparar a localização da igreja. Eu recebo um monte de gente aqui na igreja, eu não tenho mais dificuldade nenhuma de indicar onde é a igreja, porque eu mando a localização. A pessoa clica ali, pode vir pelo Waze, pode vir pelo Google Maps, pode vir pelo aplicativo que ela quiser, mas a localização GPS, a posição global da Igreja Batista Guaranhuns não muda, ela será sempre aqui. E não importa o aplicativo que a pessoa use, ela vai chegar aqui. Então eu só mando a localização. Quem usa e é beneficiado pelo GPS, recomenda que os outros também usem. Não é assim? Quando você instalou o Waze e você começou a ver que tinha radar num lugar que você não tinha percebido, aí evitou de você levar multa. Quando avisou, tem trânsito aí à frente, pegue um atalho, e você se livrou do trânsito. Quando você começou a usar os aplicativos de GPS, e eles começaram a melhorar o tráfego da sua viagem, você indicou para que outras pessoas usassem também. É exatamente assim que acontece com a Bíblia. Porém, invocarão aquele que não creram? Usarão o GPS se nunca ouviram falar? Como? Como alguém usará o GPS se nunca ouviu falar dele? É isso que o Paulo está perguntando. Então, de quem é o dever de divulgar o GPS? Daqueles que já usaram. Você já usou o GPS? Divulgue. O GPS já te beneficiou? Você estava perdido? Você ligou o GPS e chegou no seu destino? Quando alguém estiver perdido, você vai dizer, bota no GPS. É fácil, astra rapidinho. Então o Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que são alcançados pela mensagem da Bíblia, não perdem tempo em compartilhar para os outros. Usa também, porque funciona. Por isso que ela tem o maior prazer de vir ao Brasil no navio,
e pregar o evangelho. Porque ela sabe que quando ela estava depressiva, quando ela estava com uma vida sem sentido, foi Deus, foi a palavra de Deus, foi a presença do Senhor quem deu sentido à vida dela. Então ela não quer perder tempo, ela quer falar isso para todo mundo. Ela disse, quando eu me senti preenchida e quando eu senti que a minha vida tinha um propósito, eu fiquei com uma vontade de falar isso para todo mundo. É igual quando você come uma comida gostosa, você fala, menina, eu fiz isso, e usei queijo, e usei manteiga, e usei azeite, não sei o quê, faz para você ver, fica uma delícia. É igual quando você descobre uma boa notícia. Se nós sairmos daqui, irmãos, e ao virar a esquina, a gente encontra alguém distribuindo dinheiro. Distribuindo dinheiro. Imagina, que bênção, hein? E aí ela abre o leque assim e fala, escolhe, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 ou de 2. Qual que você escolheria? De 100, porque você é bem, capitalista. Porque se você fosse crente mesmo, você diria assim, eu pegaria de 2, deixaria de 100 para quem precisa mais do que eu. Amém? Mas, quem está comigo? Você chegou lá e a pessoa falou assim, pode pegar a nota que você quiser, mas me dá o número do seu CPF, porque só pode pegar uma nota por CPF. E aí você informa o número do seu CPF, ele insere lá no cadastro, CPF válido. Qual é o seu nome? Fulano de tal, ok, confere, toma aqui seus R$100. Não adianta você pedir mais, só pode um por CPF. Aí você sai e encontra com outras pessoas, o que você vai fazer? Vai ali, vira a esquina ali, está dando dinheiro. Você sabe o número do seu CPF de cor? Vai lá, estão dando lá R$100 de graça. Porque quando você é atingido, no bom sentido, atingido por algo bom, você tem o maior prazer de falar para as outras pessoas. E é isso que Paulo está dizendo, usando textos do Antigo Testamento, dizendo, como porém invocarão, como crerão, como ouvirão, se não há quem pregue. Então se a Bíblia é um GPS, da mesma forma que quando a gente usa o GPS, a gente passa a recomendar para as outras pessoas, nós precisamos recomendar para as pessoas o uso da Bíblia. Estou triste, vai ler a Bíblia. Eu tenho até uma figurinha que fizeram para mim. O pessoal fez para me zoar, mal sabe eles que eu me amarrei. Eu com a Bíblia assim, como sempre. E aí escreveram assim na figurinha, leia sua Bíblia, miséria. Perfeita essa figurinha, é isso mesmo. Eu estou triste, leia a Bíblia. Estou com dúvida, leia a Bíblia. Eu leio e dá mais dúvida, leia mais, até a dúvida acabar. Leia a Bíblia, leia atentamente, leia meditando, leia perguntando, questionando, duvidando, leia a Bíblia, entenda a Bíblia. Pergunte para quem sabe mais do que você. Pastor, eu estava lendo isso aqui, não entendi, me explica. Te explico, você desagarra e vai para frente. Leia a Bíblia. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu estou em crise, eu leio a Bíblia me orienta. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é viva e eficaz. A Bíblia é luz e verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o conselho do Eterno. A Bíblia é o remédio para nossas almas. A Bíblia é o nosso refúgio. A Bíblia, a palavra, as Escrituras, os mandamentos, os estatutos. A Bíblia é o conselho de Deus para nós. E a gente quer ouvir tantas vozes, e às vezes não para ouvir a voz de Deus. Isso aqui é a boca de Deus, irmãos, falando. Aí tem um cara que pega e faz assim, olha aqui, gente. A boca de Deus. Se for preciso ilustrar dessa forma para você entender, que assim seja. É a boca de Deus, a Bíblia, a palavra, as Escrituras.
É isso que direciona, é isso que localiza a gente. Não, porque nós não podemos comer com pecadores. Ô, meu querido, você está precisando de um GPS, viu? Você não está bem localizado na vida, não. Você está mal localizado. Como assim não podemos comer com pecadores? Não podemos nos relacionar com pecadores? Não podemos conviver com pecadores. Tá, então nós não podemos conviver com ninguém, né? Porque todo mundo é pecador. Os fariseus, os ruins, né? Porque tem uns fariseus bons. Gamaliel, um cara top. Né? Nicodemos, um cara top. José de Arimateia, um cara top. Tudo fariseu. Porque o farisaísmo foi um movimento de avivamento. Foi top. O problema é que começou como um movimento e virou um monumento. Perdeu o propósito. Mas os fariseus ruins do monumento e não do movimento questionaram Jesus. Ah, por que que ele come com pecadores? Jesus não respondeu, mas eu fico imaginando Jesus dizendo, bom, se eu não puder comer com pecadores, eu vou comer sozinho a vida inteira, né? Então, de onde nós tiramos a ideia de que os evangélicos são santos e quem não é evangélico é pecador? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Pior do que isso, faz de Deus um mentiroso, pois foi Ele quem disse que todos pecaram. A Bíblia diz isso. Então quando o cara se acha, não, porque eu não cometo pecado. Meu querido, você está precisando de um GPS, viu? Você está perdido no espaço. Ai, me perdi no espaço. Me perdi no espaço. O cara se perdeu no espaço. Por quê? Porque faltou o GPS para ele. Tem gente que não entendeu a referência, deixa quieto. Por isso que a Bíblia é um GPS. Porque ela localiza a gente. Ei, opa, sou pecador, miserável, não presto, ninguém presta, só Deus é bom, aleluia, opa, deixa eu ver aqui, estou aqui, ok, vamos para frente. Tem que localizar, tem que puxar a gente para a realidade. Porque tem gente que vai viajando, vira anjo, né? Mas aí perde a referência. Sabe nem onde é que está no planeta. Por quê? Se esqueceu das escrituras. Foi muito na empolgação, na emoção, na não sei o que lá. Não, volta. Olha lá, ó. Por isso que o GPS é aquele pino lá, ó, fincado no lugar, porque é aqui o lugar, no planeta Terra. GPS é para dar a localização na Terra, no planeta. Não viaja não, irmão. Nossa posição é essa, somos pecadores, somos servos, não merecemos nada, Deus é bom, ninguém presta e glória a Jesus. Por isso que está aquele pino. E não sei se você reparou, o Abner, muito sutil, né, quase que numa... Como é que chama isso, gente? Semiótica. Na publicidade, semiótica. Semi é, né, pela metade, é parcial, e ótica é ver. Então você vê e não vê. Você quase vê, que é a sombra. Olha lá a sombra do pino. Primeiro que a pombinha dentro do pino ficou top demais, né? E a sombra do pino do GPS é uma cruz. Você tinha visto? Top demais, né? Ó, a estrada, a Bíblia, o pino e a cruz ali, ó. E a praia, porque aqui é terra e ali é praia. Por quê? Porque Guaranhuns está na beira da praia e ali está, a gente não está na beira da praia, está um pouquinho para dentro. Então o canal está ali, nós estamos aqui. Aquilo ali é Rodossol. Você não pegou tudo isso? O Abner é top, velho. Então, localiza a gente. Quem usa, recomenda. Mas para quem não usa, existe um risco. Uma pessoa que vai para um lugar que ela nunca foi antes e não usa o GPS, qual é o risco que ela corre? De se perder. Então leia comigo o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos. Tem gente que é teimoso.
Você fala com o cara, não, cara, lá é difícil de achar. Vou te mandar a localização. Ele diz, que nada, eu tenho um GPS aqui dentro. Você fala, não, cara. Não, eu tenho um GPS aqui dentro. Fala, não, irmão, vou te mandar a localização. Não, minha localização está aqui dentro. Eu rodo isso tudo aí, eu dirijo isso tudo aí, eu rodo tudo, eu nunca me perdi não. Aí ele vai sem a localização. Qual é o risco que ele corre? De se perder. Assim são aqueles que estão querendo viver sem usar o GPS. Não que eu dou conta, não que eu sei, não que eu tenho dinheiro, não que eu tenho amigos, não que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas naquele dia, não adianta ter dinheiro, não adianta ter amigo, não adianta ter inteligência. Ou você creu no Evangelho, ou você está fora da salvação. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías fez essa pergunta. Senhor, eu estou pregando, mas será que tem alguém acreditando? Parafraseando aqui, de acordo com o nosso tema, para contextualizar a mensagem. Nós estamos indicando o GPS. Usa o GPS, meu filho. Usa o GPS. Vou te mandar a localização. A localização está lá em Mateus. A localização, você quer o endereço? Você quer o endereço da localização? É Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Esse é o endereço, é a localização. Quer que eu te mande? Você está com depressão? Vou te mandar a localização. Salmo 91. O endereço, está tudo aqui. A gente está recomendando, a gente está indicando, a gente está mandando a localização espiritual para as pessoas se situarem na vida e não se perderem na caminhada, mas elas insistem em viver sem usar o GPS, por isso que elas se perdem muitas vezes. E em último lugar, a Bíblia é o GPS, porque ela está disponível para todos, quem usa recomenda, tem risco para quem não usa e tem benefícios para quem usa. Quando você usa o GPS, e aí você está lá, de repente ele apita, radar 60 quilômetros, e você estava a 120, o que é que você faz? Pisa no freio, reduz, porque você não quer tomar a multa. Quando você está em dúvida, você parou num cruzamento, e agora, é para lá ou para cá? Você olha ali e fala, é para lá. Você não se perde. Você economiza tempo, porque o GPS te dá, por aqui 10 minutos mais lento, por aqui mais rápido. Você, eu conheço aquele caminho, mas o GPS está falando que por aqui é mais rápido, bora por aqui. Você pega um atalho que você nem conhecia e chega mais rápido no seu destino. O GPS tem vários benefícios e a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. A palavra é pregada e ela gera fé que nos guia para a salvação. Só tem como ser salvo se crer. E a Bíblia disse que só vai crer se tiver um contato com a palavra. Mas a menina acabou de dar o testemunho aqui que ela virou crente sem ninguém pregar para ela. Mas você ouviu ela dizer que ela duvidava da existência do nosso Deus. Como é que ela duvidava de algo que ela nunca ouviu falar? Ela ouviu falar, ela só não cria, ela só não acreditava. Alguém pregou no Cazaquistão, que passou de boca em boca, de ouvido em ouvido, até chegar no coração dela. Pastor, mas o cara pregou lá, e 20 anos depois, chegou no coração dela. Para você ver o poder da palavra. Pregue. A tempo, fora de tempo. Se você tem usado esse GPS, indique para as pessoas usarem também. Não deixe o povo perdido, não. Pastor, eu não tenho usado. Então passe a usar, eu te recomendo. Use, vale a pena. Isso aqui evita trânsito, evita atraso, evita multas, evita tanto prejuízo e desgaste na vida e na caminhada da vida. Pelo caminho da vida, o GPS vai dando muitos benefícios para nós. Use sem moderação. Sem moderação. Use o GPS,
pois Ele nos guia para a salvação. Louvado seja Deus pela Bíblia, que é um guia para nos salvar. Amém.